Meu nome é Beatriz Almeida, tenho 45 anos e moro sozinha numa pequena chácara nas montanhas de Minas Gerais, bem perto de São Tomé das Letras. Já perdi as contas de quantas noites assisti o céu mudar de cor sozinha, sentada na varanda, com o silêncio sendo meu único companheiro. Depois que meus filhos cresceram e foram estudar fora, a casa ficou vazia demais. E o silêncio, ele grita. Cada parede parece ecoar memórias de risadas que já não ouço mais. O pai deles nos deixou há muito tempo. Disse que precisava se reencontrar, como se nós fossemos o motivo dele estar perdido. Mas eu fiquei. E aprendi a viver com a solidão. Minha única companhia verdadeira nesses últimos anos tem sido o Tunico, meu burrinho cinza de orelhas grandes e olhos doces. Encontrei ele ainda filhote, abandonado perto de uma trilha. Era tão frágil que mal conseguia ficar de pé. Eu o trouxe para casa e prometi que ele nunca mais estaria sozinho, mesmo sem perceber que, na verdade, era eu quem precisava daquela promessa. Tunico cresceu comigo. Me acorda todas as manhãs com um relincho baixinho e me espera toda noite no estábulo, como se soubesse que minha insônia vai me empurrar até lá. Ele não fala, claro, mas escuta melhor do que qualquer gente que já conheci. Às vezes, basta ele encostar a cabeça no meu ombro que eu desabo, como se aquele gesto dissesse: "Tô aqui, Bea. Você não tá sozinha." Às vezes, converso com ele sobre coisas que nem sei se ainda importam. Outras vezes, fico só calada, ouvindo o barulho do vento batendo nos eucaliptos. Uma noite dessas, sentei no feno ao lado dele e sussurrei. Ele é só um burro, mas nunca me deixou sozinha, nem por uma noite. Foi nesse silêncio que encontrei algum tipo de paz. Algo que nenhuma terapia, oração ou livro conseguiu me dar. Não sei se é amor, talvez seja algo mais raro que isso. Algo que nem tem nome, mas preenche tudo. Nos últimos meses, comecei a notar que ele me observa de um jeito diferente. Como se entendesse o que eu carrego por dentro. Ele sente quando choro, percebe quando meu peito aperta, e sempre se aproxima devagar, encostando a testa na minha mão com aquela calma de quem sabe esperar. E é assim que nossas noites passaram a ter sentido. Até que, numa manhã, tudo mudou. E nem foi algo extraordinário. Ao contrário, foi simples. Tão simples que eu quase deixei passar. Tunico machucou a pata traseira. Um corte feio, provavelmente por algum arame velho no pasto. Tentei cuidar sozinha, mas a ferida parecia piorar. Foi aí que decidi levá-lo até o novo veterinário do povoado. Diziam que ele era jovem, talentoso e solitário. Um homem diferente, segundo os comentários das vizinhas da feira. Peguei a caminhonete e, com muito custo, coloquei Tunico na caçamba. Era a primeira vez que saíamos da chácara juntos em meses. E foi assim que conheci Miguel. Ele saiu da clínica com um sorriso calmo e olhos de um castanho escuro que lembrava a terra molhada depois da chuva. Ao ver Tunico, se aproximou com gentileza, agachando-se ao lado dele sem pressa, como se já fossem velhos amigos. "Machucou feio, hein, guerreiro?" Ele disse, passando a mão nas costas do Tunico com cuidado. E então olhou para mim. Senti meu corpo travar por um segundo. "Você cuida tão bem dele, alguém já cuidou assim de você?" Fiquei sem saber o que responder. A pergunta me pegou desprevenida, como uma flecha certeira. Sorri, sem graça, e desviei o olhar. Não fazia ideia, mas naquele exato momento, a história da minha vida começou a mudar. Depois daquela manhã na clínica veterinária, voltei para casa com o coração apertado. Tunico dormia tranquilo na caçamba da caminhonete, já medicado, com a pata enfaixada. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela pergunta. Alguém já cuidou assim de você?
Miguel mexeu comigo de um jeito estranho. Não pelo que disse, mas como disse. Sem pressa, sem invadir. Foi como se ele tivesse lido uma parte de mim que nem eu mesma entendia. Nos dias seguintes, ele começou a vir até a chácara para acompanhar a recuperação do Tunico. Primeiro, dizia que era só por precaução. Depois, passou a ficar mais tempo. A gente tomava café na varanda, conversava sobre as coisas simples, o clima, os bichos, as histórias do povoado. Ele ouvia com atenção, rindo de jeito sincero, como quem realmente se importa. Diferente de tantos outros homens que conheci, apressados, vaidosos, barulhentos demais. Miguel era silêncio confortável. Uma tarde, enquanto eu trocava a água dos bebedouros, ele se ofereceu para ajudar a varrer o terreiro. Você sempre faz tudo sozinha? Ele perguntou, pegando a vassoura. Desde que me entendo por gente. Respondi, tentando esconder o cansaço na voz. Você merece descanso, Beatriz. Alguém para dividir a vida. Ou, pelo menos, o chão da varanda. Sorri. Foi a primeira vez, em muitos anos, que meu sorriso saiu fácil assim. As manhãs começaram a ter gosto de café fresco e conversa boa. As tardes passaram a ser cheias de risos inesperados. E as noites, as noites ainda eram solitárias. Mas menos tristes. Mesmo sem dizer nada diretamente, eu sabia, algo estava mudando. Dentro de mim. Entre nós dois. Certa noite, a luz acabou. Tudo ficou num silêncio diferente, como se o mundo tivesse segurado o fôlego. Peguei uma lanterna e fui até o estábulo ver o Tunico. Ele já estava melhor, e, ao me ver, deu uma relinchada baixa, feliz. Sentei ao lado dele e comecei a falar como fazia nos meus momentos mais difíceis. Só que dessa vez, minhas palavras saíam mais leves. Você sabe que me salvou, né, Tunico? Quando você chegou aqui, eu nem sabia mais sorrir. Acreditar nas pessoas? Muito menos. Mas aí, veio o Miguel. O Tunico me olhava com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Você sente, né? Que eu tô diferente. Que meu peito não tá tão vazio mais. Encostei minha testa na dele e fechei os olhos. Era como se ele dissesse: vai. Se permite. Na manhã seguinte, Miguel chegou mais cedo do que o habitual. Trazia um saco de pães de queijo ainda quentes e uma garrafa térmica com café. Hoje você descansa. Eu cuido do Tunico. Ele disse, sorrindo. Mas eu não consegui ficar parada. Fui atrás dele até o estábulo, como quem procura desculpa para ficar perto. Conversamos sobre nossas infâncias, nossos sonhos antigos, nossas dores. Foi nesse dia que ele me contou que também havia sido abandonado, pelo pai, quando era pequeno. Que foi criado pela avó, entre plantas medicinais e remédios naturais. Que sempre quis viver num lugar calmo, longe da pressa do mundo. E eu, me vi nele. No final da tarde, quando ele já ia embora, virou-se na porteira e perguntou: Bea, você já pensou em ter alguém de novo? Não só para dividir o peso, mas para somar levezas? Senti o coração disparar. Não consegui responder. Só assenti com a cabeça, devagar, com os olhos marejados. Ele não insistiu. Apenas sorriu e foi embora. Mas naquele dia, depois de muito tempo, eu dormi sem precisar visitar o estábulo. Nos dias que seguiram, a presença de Miguel se tornou mais constante. Ele já não vinha só ver o Tunico, que, aliás, estava quase completamente recuperado, mas vinha me ver também. E eu, já não esperava só o relinchar do meu burrinho ao amanhecer,
mas também o som do motor da caminhonete azul do Miguel subindo a estradinha de terra. Era estranho me ver assim, com o coração batendo apressado por algo que eu pensava não sentir mais. Durante anos, me acostumei com a ideia de que o amor era coisa para jovens, para novelas ou livros antigos. Mas havia algo no jeito dele, uma gentileza firme, um silêncio que acolhia, que me fazia querer falar da minha vida sem medo de julgamento. Numa manhã fria, ele chegou com um presente, uma muda de jasmim. Planta forte, de cheiro doce. Como você. Disse, me entregando com um sorriso tímido. Fiquei sem palavras. Aquela pequena muda me pareceu mais preciosa do que qualquer buquê comprado em loja. Plantamos juntos no canto da varanda, onde o sol da tarde bate forte. Enquanto cavávamos a terra, ele limpou o suor da testa e brincou. Você percebe que agora temos algo que vai crescer aqui, juntos? Sorri. Mas por dentro, o coração batia descompassado. A partir daquele dia, tomávamos café juntos quase toda manhã. Às vezes, ele trazia bolos da mãe. Outras vezes, me ensinava receitas simples da avó. Ríamos muito. E sem perceber, construíamos algo entre o café e as conversas, uma ponte delicada entre dois mundos machucados. Mas quanto mais ele se aproximava, mais eu me sentia confusa. Será que merecia outra chance no amor? Será que não era tarde demais? E Tunico, como ele reagiria? Não sei explicar, mas Tunico parecia perceber tudo. Ele não se afastava de Miguel. Pelo contrário, o seguia pelo terreiro, relinchava quando ele chegava, e até deitava perto quando sentávamos na varanda ao entardecer. Certa noite, chovia forte. A energia caiu de novo, e o breu tomou conta da casa. Acendi uma vela e me aconcheguei na poltrona com um cobertor. Minutos depois, alguém bateu no portão. Era Miguel. Estava encharcado, com o cabelo grudado na testa, e nas mãos trazia um pote com caldo de mandioca e frango. Achei que você podia estar com frio. Disse, com aquele sorriso que me desmontava por dentro. Convidei ele para entrar. Sentamos à mesa da cozinha, iluminada pela vela. O cheiro do caldo encheu o ar e, de repente, tudo parecia um daqueles momentos que a gente nunca esquece, mesmo sem nada extraordinário acontecer. Conversamos pouco. Era como se o silêncio fosse suficiente. Depois que jantamos, ficamos ali, olhando a chuva cair pela janela. E então ele falou: Beatriz, eu não quero invadir seu mundo. Mas queria muito fazer parte dele. Nem que fosse só um cantinho. Meus olhos encheram d'água. Você já faz parte. Nem que eu queira, não consigo mais imaginar meus dias sem você. Miguel segurou minha mão sobre a mesa. Foi um toque leve, quase tímido, mas cheio de significado. O tempo pareceu parar. Lá fora, a chuva acalmava. E dentro de mim, algo florescia com força. Naquela noite, Miguel dormiu no sofá da sala. Eu preparei uma coberta, deixei uma almofada a mais e desejei boa noite com o coração leve. Não havia nada além de respeito, afeto e um silêncio gostoso entre nós dois. Pela primeira vez em muitos anos, dormi até o amanhecer sem acordar assustada. E quando me levantei, vi pela janela Miguel ainda dormindo. E Tunico deitado bem ao lado da porta da sala, como se estivesse de guarda. Na manhã seguinte à tempestade, acordei com o cheiro do café. Fiquei um segundo confusa, eu não tinha feito nada ainda. Levantei, amarrei o cabelo e fui até a cozinha. Miguel estava ali, de avental emprestado, tirando o pão de queijo do forno como se fosse a coisa mais natural do mundo. Me olhou e disse, sorrindo: Você precisava dormir. Hoje é minha vez de cuidar de tudo.
Eu ri. Mas lá no fundo, aquele gesto simples mexeu comigo de um jeito profundo. Era como se, finalmente, alguém tivesse olhado para mim, de verdade. Não para pedir, cobrar ou exigir. Mas só, para cuidar. Sentamos à mesa. Ele serviu o café, colocou 2 pães no meu prato e disse: "Hoje é dia de feira no centro. Quer vir comigo? Vai fazer bem sair um pouco." Hesitei. Fazia anos que eu não ia à feira. Sempre achei que aquelas ruas cheias de gente só me deixavam mais sozinha. Mas, com ele ali, parecia diferente. Assenti com a cabeça. Mas só se eu puder escolher as frutas. Fechado. Mas eu escolho as flores. Rimos. E fomos. A feira de sábado na vila de São Tomé era uma explosão de cores, cheiros e vozes. Gente vendendo queijos caseiros, flores, bolos de fubá, panos de prato com bordado de coração. Andamos por entre as barracas como 2 jovens enamorados, mesmo que a idade já tivesse deixado rugas suaves em nossos rostos. Enquanto eu escolhia bananas e goiabas maduras, ele me observava como se eu fosse a coisa mais bonita da feira. E quando voltamos à caminhonete, ele me surpreendeu com um buquê de flores do campo. Porque toda mulher merece flores. Mas você, merece jardim inteiro. Corei. Tentei esconder o sorriso, mas era impossível. À noite, sentamos na varanda. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Tunico deitava ao lado da rede, quieto como sempre, atento como nunca. Miguel me contou histórias da infância. Falou da avó que fazia chá de camomila com folha fresca, da mãe que lutou sozinha para criar os filhos, da primeira vez que chorou vendo um animal partir. Eu, em troca, falei do pai que partiu cedo, da juventude que dediquei ao trabalho, do casamento que me deixou mais solitária do que estar sozinha. Não houve lágrimas. Só escuta. Era estranho como, com ele, até as dores antigas pareciam menos pesadas. Como se ele não quisesse consertar nada, só estar ali comigo, aceitando cada pedaço da minha história. Depois de um tempo em silêncio, ele se aproximou. Ficamos ali, sentados lado a lado, mãos entrelaçadas. Sem beijos apressados, sem promessas vazias. Apenas um silêncio que dizia tudo. Foi nesse instante que eu entendi. O amor verdadeiro não grita. Não exige. Ele simplesmente permanece. Mais tarde, enquanto eu arrumava a mesa do jantar, ele se levantou e disse: "Beatriz, eu sei que as palavras às vezes são frágeis, então, se você deixar, posso te mostrar em gestos o quanto você é especial para mim." Olhei para ele. Olhei para Tunico, que abanava a cauda como se aprovasse. E pela primeira vez em muito tempo, dei um passo sem medo. Abracei Miguel. Foi um abraço longo. Quente. Sem segundas intenções. Só abrigo. Nessa noite, ele foi embora mais tarde. Me deu um beijo na testa e prometeu voltar no domingo com a receita da avó, pão de milho com erva doce. Fiquei ali na porta, olhando a caminhonete sumir estrada abaixo, com Tunico ao meu lado. "Acho que a gente encontrou alguém, meu amigo." Sussurrei. Ele apenas relinchou baixinho, como que entendia cada palavra. Mas no fundo do meu peito, eu sabia. A calmaria estava só começando. E o vento, já começava a mudar. O domingo chegou com um céu carregado, nuvens cinzentas que pareciam pesar sobre o telhado. Acordei cedo, como sempre. Tunico já esperava do lado de fora da cozinha, e o som do galo do vizinho cortava o ar abafado. Enquanto preparava o café, reparei no jasmim que plantamos juntos. Estava florido.
Pequenas flores brancas dançavam no vento fraco. Sorri sozinha. Era um bom presságio. Esperei Miguel o dia todo. Tínhamos combinado que ele viria com a receita do pão de milho com erva doce. Mas as horas passaram, e nada. O telefone não tocou. A caminhonete não apareceu. Nenhuma mensagem. Tentei não me preocupar. Ele deve ter tido algum imprevisto. Mas algo no meu peito apertava. À tarde, fui até a estrada de terra, caminhei até a curva onde sempre via seu carro surgir. Tunico me seguiu em silêncio, como se também estranhasse a ausência. O sol se pôs, e com ele, minha esperança se encolheu. Naquela noite, a chuva voltou. Fina, constante, quase triste. Sentei-me na varanda, coberta com um chale, o cheiro de terra molhada invadindo o ar. Tunico deitou ao meu lado, calmo, mas com os olhos atentos voltados para o portão. Você também sente, né? Sussurrei. A angústia crescia. Miguel nunca desaparecia assim. Peguei o celular, disquei seu número mais uma vez. Chamou. E chamou. Mas ninguém atendeu. Aquela noite foi longa. Tentei dormir. Mas cada trovão me fazia despertar. No escuro do meu quarto, minha mente repetia as mesmas perguntas. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se arrependeu? Na manhã seguinte, fui até a casa dele. A porta estava trancada. O carro não estava na garagem. Os vizinhos disseram que o viram sair no sábado à noite. E que não voltou desde então. O estômago revirou. Fiquei parada em frente à casa, sem saber o que fazer. Tunico relinchava baixinho, como se também estivesse inquieto. Voltei para casa tentando afastar os piores pensamentos. Talvez tenha viajado. Talvez alguém da família tenha precisado dele. Mas no fundo eu sabia que algo não estava certo. Na terça-feira, a polícia apareceu. Um acidente na estrada. Um carro havia saído da pista durante a chuva forte. Um barranco. Um resgate difícil. Era a caminhonete azul. O policial tentou explicar com calma. Miguel estava vivo, mas em coma. Havia sido levado para o hospital de Belo Horizonte. Estava inconsciente desde sábado à noite. Senti o chão sumir. As palavras se embaralharam. O mundo girava devagar, como se tudo estivesse longe. Tunico relinchou alto quando ouviu o nome do Miguel. E foi a primeira vez que chorei na frente dele. Fui até o hospital dias depois. Vi Miguel deitado, com tubos e máquinas ao redor. Um corte no supercílio, o rosto pálido, mas ainda assim, ele era o mesmo. Meu Miguel. Segurei sua mão e disse, com a voz trêmula. Você não prometeu voltar com pão de milho, lembra? As lágrimas caíram, quentes. Tunico ficou do lado de fora, no estacionamento, como se entendesse que esse momento era só nosso. Fiquei ali por horas. Contando tudo o que ele perdeu nos últimos dias. Falando do jasmim que floresceu. Do café que esfriou na mesa. E então, num instante silencioso, senti sua mão mover. Suave. Como um sussurro. Chamei a enfermeira, o coração disparado. Ela entrou, verificou os sinais. Disse que era um bom sinal. Mas não garantiu nada. Saí do quarto com um nó na garganta e esperança nos olhos. Naquela noite, voltei para casa com Tunico. Deitei na rede da varanda. Ele deitou ao meu lado, como sempre. Olhei o céu estrelado e disse em voz baixa. A gente vai esperar ele juntos,
Tá bom. Tunico abanou a cauda, como se dissesse sim. Desde então, todos os dias são um pouco iguais. Café quente, flores do campo, silêncio preenchido por lembranças. Miguel ainda não acordou. Mas os médicos dizem que ele ouve. Então, eu conto histórias. Levo livros. Toco as músicas que ele gostava. E levo flores do nosso jasmim. Às vezes, acho que vejo um leve sorriso no canto da boca dele. Outras vezes, Tunico relincha de madrugada, olhando a estrada vazia. E eu penso: será que, quando ele voltar, ainda vamos ser os mesmos? Ou vamos ter que nos encontrar de novo, do zero? Mas uma coisa eu sei. Mesmo que tudo mude. Mesmo que ele demore. Eu estarei aqui. Esperando. Como Tunico. Fiel. Silenciosa. Mas cheia de amor. Porque o que ele me deu, nenhum outro jamais conseguiu. E isso ninguém me tira. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.